Tá no ar o nosso podcast Joy. Hoje, gente, eu quero falar com vocês sobre algo que todo mundo precisa para ser mais feliz, que é o amor. Então, cultivar o amor das suas diferentes formas, nas suas diferentes formas. Então, uma delas é o amor que a gente tem pela vida, amar a vida, amar o dia a dia ali, as pequenas experiências, o amor que a gente tem pela existência, por Deus. Então, cultivar isso todos os dias. O amor que a gente tem ali por quem a gente é. E também pelas pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, os nossos amigos. Então, dedicar tempo ali para cultivar esse amor. E um desses amores, que eu acredito que seja a base para que a gente consiga amar verdadeiramente, né? Trazer isso para o mundo, é com certeza o amor próprio. E por isso hoje eu trouxe aqui uma terapeuta e escritora incrível, que é a Noelle. Eu já trouxe ela aqui no canal e dessa vez ela vai falar comigo um pouco mais sobre amor próprio. Então, a gente vai entender mais ou menos como praticar. Então, como trazer para o dia a dia, para a prática, de forma simples, como é que a gente faz isso? Eu tô aqui hoje com ela. Seja bem-vinda, Noelle. Muito obrigada, Yara, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje pela segunda vez, né? Sim, muito feliz. Eu adoro o seu trabalho. Sempre estamos ali conversando, né, pelas redes sociais. E hoje, com um assunto muito especial, né? Que, como eu disse, eu acho que é a base para uma vida mais equilibrada, para uma vida mais feliz. E é algo que as pessoas têm muita dúvida com relação a como colocar em prática. Como que eu faço para praticar esse amor próprio, de fato? Então, eu quero trazer aqui dicas diretas e mais simples para as pessoas praticarem. O que você diria, assim, um hábito que pode ser transformador para você praticar esse amor próprio, essa valorização por quem você é? Olha, antes de falar o que é amor próprio, acho que é legal a gente falar o que não é. Ah, né? boa. Eu acho que é um bom começo, assim, né? O que é? Porque muita gente não tem a definição ali bem estruturada. Então, vamos entender primeiro o que é. Vamos lá. Então, na verdade, vamos começar pelo que não é. Não, amor próprio, porque a maioria das pessoas acha que é só você se olhar no espelho e se sentir bonito, se sentir bem. Então eu só tenho amor próprio quando eu chego na frente do espelho e me sinto bem com a minha aparência e tal, com o que eu tô vendo ali. E na verdade, amor próprio é algo muito mais profundo. E isso tem a ver com autoestima. Então, porque autoestima é uma estimativa do como você se vê, o quanto você se considera bom em algo, né? Então, e entra muito assim na questão dos padrões que a gente tem hoje em dia. Então, muitas pessoas não têm autoestima porque elas ficam tentando se enquadrar em padrões. Já o amor próprio é algo muito mais profundo. Eu costumo dizer que é algo mais energético, espiritual, emocional. Então, o amor próprio é quando você olha assim com profundidade para suas emoções, quando você se conhece. O amor próprio tem total relação com o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você se ama, porque é inevitável. Você começa a descobrir o quanto você é uma pessoa incrível, o quanto você tem de talentos, as suas qualidades, até os seus pontos fracos, você começa a entender, olha, eu posso trabalhar isso, eu posso me tornar alguém melhor. Então, o amor próprio, ele vem com o autoconhecimento. Se a pessoa não se conhece, ela não consegue se amar. Porque geralmente vai ser aquela pessoa que acredita no que os outros dizem, sabe? Uhum. Aquela pessoa que vai pela cabeça dos outros, porque alguém falou que eu sou isso, aí ela já fica magoada, chateada, toma isso como uma verdade. Então, se ela se conhece, ela se ama, é inevitável. Uhum. Entende? Entendi. Mas aí, como você falou, os padrões, né? Então, a sociedade, ela traz pra gente esses padrões. Afinal, como que a gente quebra essa relação? Porque, por mais que a gente se conheça, como é que eu vou dizer? Então, as pessoas jogam muito como se esse padrão fosse o melhor, fosse o ideal. Então, como que eu faço pra quebrar esse paradigma, pra mudar essa minha maneira de pensar? Bom, na verdade, a gente tem que entender que nós somos pessoas únicas. Não tem como a gente se enquadrar num padrão, não existe algo perfeito, falar, eu vou me enquadrar nessa caixinha. É muito pequeno falar isso, né? Porque nós somos seres únicos e cada ser humano é um universo diferente. Não tem como a gente querer ser igual às outras pessoas, porque a gente entra nas comparações. Por exemplo, acho que todo mundo passa por isso na vida, né? Eu mesma me comparava bastante. Eu não sei se você também já teve essa fase. Com certeza. Acho que o tempo todo a gente volta, às vezes, ainda mais hoje em dia, que a gente já tem acesso a muita informação, muitas pessoas. Então, cada vez mais essa questão da comparação vem à tona. Sim. E aí, sua dica pra evitar isso, essa parte da comparação?
Então, é a gente realmente se enxergar como uma pessoa única, primeiramente, e aí você, através do autoconhecimento, você vai identificando os seus pontos fortes, os seus sonhos mais profundos, o quanto você é uma pessoa incrível, aí você vai começando a entender, nossa, olha como eu sou especial, olha, eu não preciso me encaixar em padrões para eu me sentir bem. E aí, quando você vai despertando esse amor por si mesmo, você vai se sentindo uma pessoa incrível, é inevitável, entende? Você vai curando seus pensamentos, seus sentimentos, se enxergando como uma pessoa única, e aí você vê que tentar se enquadrar em padrões é sinônimo de sofrimento. Então, quando você se ama, você não quer mais sofrer, sabe? Então, vai acontecendo essa cura interior. Então, o amor próprio, ele faz com que você saia dos padrões, é uma consequência, sabe? Então, começa por aqui, começa no seu coração a mudança e depois vai pro externo, entende? Eu acho que essa é uma dúvida constante. Eu até coloquei a caixinha ali meu Instagram. E uma pergunta que vem muito é a questão da aparência física e algumas mulheres relatando que têm dificuldade com a questão do peso. Então, como você falou, é uma coisa que vem de fora para dentro. Aí, nesse caso, aliás, é uma coisa que você precisa mudar de dentro para refletir na parte externa. Mas, nesse caso, que as pessoas têm esse desafio com o peso, ou então, de não achar que estão bonitas o suficiente, é a mesma coisa, é começando de dentro para fora, esse autoconhecimento e essa valorização interna. Mas como fazer na prática, no dia a dia? Por exemplo, a questão do peso que você pegou, né? A questão da compulsão alimentar, uma pessoa que ela desconta ali o prazer na comida é porque ela sente que falta algo na vida dela. Tá faltando um prazer na vida dela, então ela desconta na comida, entende? Também tem a ver com questão de carência, que vem lá da infância, principalmente relacionado à mãe. Pessoas geralmente que têm problemas com comida tem a ver com a mãe. É algo que dá para ser trabalhado em terapia, tá? Mas assim, como eu disse, como tá faltando um prazer na vida dela, se a pessoa começar a ter esse prazer, então seja fazendo um hobby que ela gosta, seja fazendo um exercício físico, fazendo coisas que façam com que ela tenha mais motivação, ela já vai parar de descontar na comida ali, né? Porque ela vai colocar o foco direcionado para outro setor da vida dela. Entende? Então, por exemplo, eu atendo pessoas que passam por isso, que me relatam, eu desconto na comida, eu não sei o que fazer para parar. E aí a gente vai trabalhando isso, sabe? Poxa, mas o que você gosta de fazer fora isso? Quais são os seus talentos, coisas que talvez você ainda não esteja fazendo? E aí a pessoa percebe que fazendo essas coisas, ela tira o foco do alimento, sabe? Ela começa a direcionar a energia para outras coisas na vida dela. Isso é amor próprio. É você direcionar, assim, a sua atenção, o seu amor, o seu carinho para todas as áreas da sua vida, entende? Então, por exemplo, a falta de amor próprio interfere em todos os nossos setores. Você quer que eu dê alguns exemplos aqui? Acho que é bacana, então. Bacana, né? No relacionamento, por exemplo, como seria? Nossa, é o que as pessoas mais me perguntam, a questão do relacionamento. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem amor próprio, no relacionamento amoroso, geralmente é aquela pessoa que vai se relacionar por carência. Às vezes o relacionamento não tá legal e ela sabe que não está legal, mas ela fica ali por medo de perder aquela pessoa, por medo de ficar sozinha, por achar que não vai encontrar ninguém melhor que aquela pessoa, sabe? E às vezes casos bem tristes, assim, que a pessoa, ela não é respeitada ali naquela relação, mas ela fica, por quê? Porque ela não tem o amor por si. Então, quando falta amor por si, ela deposita a felicidade dela no outro, tá entendendo? Então, primeiro fator aí, relacionamento amoroso. Então, a pessoa desenvolvendo esse amor por si mesma, ela vai começar a se respeitar mais. E aí, ela só aceita que alguém respeite ela também, entende? Sim, sim. Então, a gente se valoriza, a gente se respeita e aceita isso do outro, né? E exige isso do outro também. Então, precisa ter o amor próprio ali nos relacionamentos. Outro setor da vida, por exemplo, saúde. Se a pessoa não se ama, ela não vai, de novo, se alimentar bem, ela não vai ter motivação para fazer exercício físico, para ter um sono de qualidade, entendeu? Então, interfere nisso também. Na família, uma pessoa que não tá com o amor próprio em dia, ela, por exemplo, não consegue colocar limites para os familiares. Sabe aquela família que é cheia de conflitos, cheio de brigas? Isso também as pessoas me falam muito. Mas quando a gente tem essa consciência, né, de, poxa, eu vou me respeitar,
me colocar em primeiro lugar, você começa a conseguir colocar limites, conseguir dizer não, que é uma coisa muito difícil, né, Yara? Sim, então faz parte do amor próprio também, pôr limites e dizer não pro outro, né? Com Que é certeza. entender também os seus próprios limites. Eu acho que o autoconhecimento traz isso pra gente, né? De você entender ali sobre você e o que é que você gosta, o que você não gosta e até que ponto você vai. Então, saber o seu limite pra poder impor esse limite, né? Eu acho que isso é importante pra caramba. Com certeza. Inclusive, ó, acho que vai ficar bem claro agora. Eu costumo dividir o amor próprio em 4 níveis. Então, o primeiro nível é o nível físico, depois o nível mental, nível emocional e nível espiritual. E aí eu vou dar algumas dicas práticas já, acho que vai ficar mais fácil de entender. Então, ó, no nível físico, é a aparência que a gente estava falando agora há pouco. Então, é você olhar no espelho e você se sentir bem. E aí, o que você pode fazer para isso? Fazer exercícios, cuidar da sua alimentação, buscar a ajuda de um profissional, às vezes um nutricionista, né, que pode ali te ajudar de uma forma mais específica. Você também cuidar do seu sono, cuidar da sua pele, cuidar do seu cabelo, coisas ali que tenham a ver com o físico. É você se olhar no espelho e falar, nossa, tá legal assim. É muito importante. Aí depois vem o nível mental, que é você cuidar dos seus pensamentos, sabe? É você cuidar ali do que você está colocando também para dentro dos seus pensamentos. Então, que tipo de notícias eu tenho visto? Será que eu vejo só tragédia? Será que eu tô vendo só coisas ruins? Ou será que eu tô consumindo muitas informações na internet? Porque o nosso cérebro não foi feito para consumir tanta informação assim também, sabe? Você já deve ter ouvido falar que tem muitas pessoas viciadas, né? Em internet, redes sociais, enfim, existem vários tipos aí de vícios, mas o excesso de informação também é um vício, assim como o vício pela comida, um vício pelo cigarro. Você consumir demais informações, o seu cérebro não foi feito para isso. A gente precisa ter pausas, a gente precisa direcionar, como eu disse, a nossa atenção para todos os setores da vida. Então, nesse nível mental, é você cuidar do tanto de informação que você está colocando na sua mente diariamente, e dos seus pensamentos, que também envolve a questão da ansiedade, né? Poxa, tô muito preocupado, tô muito ansioso, precisa dar mais atenção para sua saúde mental. Então, esse seria o nível mental. Muito bom. Então, na prática, seria trazer para o dia a dia esses pequenos hábitos de estar em silêncio, de buscar, né? Ter esse momento aí do seu dia para relaxar. Quais seriam os hábitos práticos que você acha que são fundamentais para limpar esse lado mental, né? Que você comentou. O nível mental. Isso. Por exemplo, as pausas que você acabou de comentar, através da respiração. Acho que a respiração é uma grande chave. Então, por exemplo, você trabalha ali 8 horas por dia, vamos supor. Será que você está fazendo algumas pausas durante essas 8 horas ou você está indo direto? Sabe? Se você não faz nenhuma pausa, é lógico que no final do dia você vai estar super cansado, você vai chegar super exausto em casa, às vezes o seu sono não vai ser bom. Então, só o fato de você fazer algumas pausas durante as 8 horas de trabalho ali, você tira, sei lá, 3 minutinhos, 2 minutinhos ali, umas 8 vezes, então são 8 horas, a cada 1 hora, para um pouquinho, vai tomar um cafezinho, um chazinho, para respirar, sabe? Só o fato de fazer uma respiração profunda, assim, de olhar os passarinhos, olhar o céu, ouvir uma musiquinha relaxante, sabe? Essa pausa, que é justamente para você não fazer nada, entre aspas. Sim. Mas o nosso cérebro, ele precisa disso, sabe? Dessas pausas, para você continuar o seu dia com maior leveza. Então, de uma forma bem prática, as pausas durante o seu dia vão te renovar. Então, por exemplo, eu faço várias pausas durante o dia, às vezes até coloco meu celular para despertar. Isso é uma dica boa também. Você legal. colocar o seu celular para despertar, para você lembrar que você precisa fazer a pausa, sabe? Isso vai ajudar bastante. Ah, muito bom. Então, você estava no nível mental, tá? É. E aí, depois do nível mental, a gente tem O nível emocional. Bom. O nível emocional, ele tem total relação com o nosso autoconhecimento, tá? Que é a gente realmente olhar para dentro, se conectar com o nosso coração, entender as nossas emoções. Então, entender os nossos pensamentos e emoções e também entender quais são as nossas qualidades, quais são os nossos sonhos verdadeiros. Porque o que eu vejo muito, por exemplo, hoje, as pessoas, elas têm sonhos, elas têm projetos, mas não são coisas que fazem o coração delas baterem mais forte, sabe? Um exemplo, uma pessoa que trabalha com algo que ela não gosta, ela tá ali por dinheiro, ou tá ali porque a família dela falou que ia ser bom pra ela, enfim.
E aí ela passa a vida toda naquilo ali, sendo que ela sabe que não é aquilo que faz ela feliz, sabe? Então, nesse aspecto, nesse exemplo, ela não tá tendo amor próprio. Ela vai chegar lá no final da vida, ela vai ser infeliz, sabe? E, inclusive, eu já passei por isso. Eu era funcionária pública, acho que você até já sabe a história, né? Sim. Eu era funcionária pública e, ok, eu estava ali, né? Eu tinha segurança, aquela velha história da segurança. A estabilidade, né? A estabilidade todo mundo busca. Só que eu não era feliz, sabe? E chegou um ponto que eu falei, gente, eu tô me maltratando, eu tô ficando mal. Até porque o nosso corpo, ele dá os sinais. Sim. Quando a gente não tá feliz em alguma situação, seja num relacionamento, num trabalho, nosso corpo começa a nos alertar, né? Costumo dizer que é a nossa essência. Ela sempre nos dá os sinais. Basta a gente saber ouvir e ter coragem de seguir, né? Então, chegou um momento que eu não tava mais feliz, não tava gostando do que eu tava fazendo. Sou muito grata por tudo que eu vivenciei ali, mas eu pensei, poxa, eu tenho que ter coragem de mudar. Eu não posso viver uma vida baseada no medo, né? Sim. Então, eu peguei e mudei de trabalho, porque na época eu trabalhava meio a meio. Então, eu trabalhava lá no concurso e também fazia os atendimentos. Aí, chegou um momento que eu falei, não, agora eu vou seguir só com a terapia, né, que é fazendo o que eu gosto. E sabe aquela sensação de libertação, Yara? É muito bom. Maravilhoso. Então, tem a ver com esse aspecto emocional, sabe? Você entender quais são os seus sonhos verdadeiros e você ter essa coragem de seguir eles, sabe? Pra você, que aí isso significa que você tá conectado com o seu coração. Sim. Então, no nível emocional, você se conecta de uma forma mais profunda com as suas emoções, com aquilo que faz realmente o seu coração bater mais forte. É interessante que você falou. Então, naquela época que você não estava seguindo ali o seu caminho, aquilo que você amava, você sentia, então, essa baixa autoestima, essa insegurança. Você acha que essa decisão, ela trouxe para você mais amor próprio de forma prática? Assim, você acha que isso foi transformador nesse sentido também? Muito transformador. Porque eu não estava feliz, como eu disse, né? Então, eu sentia que eu não estava seguindo o meu coração, porque eu sabia o que eu queria. Eu não sei o que é pior, quando você sabe ou quando você não sabe o que você quer, sabe? E aí, eu sabia o que eu queria. Só que, lógico, o que me deu medo na época, eu lembro que eu fiquei mal. Eu tive até a minha primeira crise de ansiedade, que foi quando eu decidi, eu vou sair agora. Mas veio toda aquela carga, assim, da sociedade. Você é louca, me chamaram de louca, sabe? Como assim? Você vai sair do emprego público, vai largar o seu salário, todos esses benefícios, pra fazer algo que você gosta, que não tem... como que as pessoas falavam? Você não tem certeza de nada, sabe? É como se a gente tivesse certeza de alguma coisa, né? No caso. Isso mesmo, as pessoas acham que a vida é um script, assim, né? Você vai seguir aquele script. E não existe isso. Então, eu lembro que na época eu fiquei com muito medo, me deu crises de ansiedade pela primeira vez, nunca tinha sentido, assim, nessa intensidade. E aí, eu tive que ter muita coragem, olhar pra dentro e falar, peraí, mas eu quero ser feliz mesmo ou quero ficar seguindo o que os outros impõem pra mim, sabe? Então, quando eu tomei essa decisão, foi um grande ato de amor próprio, porque eu estava dizendo pra mim mesma, eu confio na minha capacidade, sabe? E se der errado, eu vou recomeçar. Assim como tudo que a gente recomeça, na verdade, todos os dias da nossa vida. A gente acordou, a gente tá recomeçando o dia, não é verdade? Sim. Então, eu tive que recomeçar. E isso sim é um ato de amor próprio. A gente seguir as coisas que a gente gosta, que faz o nosso coração bater mais forte. Sim, eu acho que a proposta aqui do podcast, inclusive, é isso, porque a gente vê muito falar, empreendedorismo, ou como ganhar mais dinheiro, como isso, aquilo. No final das contas, o que a gente quer é ter um dia a dia, ser feliz, né? Então, ter bem-estar, qualidade de vida. A gente quer ganhar mais dinheiro pra quê? Pra ter mais bem-estar, pra poder viver melhor. Então, por que a gente não começa agora, hoje, a viver melhor a partir daquilo que a gente tem, a nossa realidade? O que eu posso fazer hoje pra eu ser mais feliz hoje? Então, eu acho que essa é a proposta o que fazer pra agora eu viver a minha essência, ser quem eu nasci pra ser e ser feliz. Sem pensar muito nisso. Eu quero... Tudo bem, vamos aprender a como gerir nosso dinheiro, administrar, mas muitas vezes a gente tá correndo atrás de dinheiro, mas peraí, o que eu quero no final das contas? Eu acho que é se questionar nesse sentido. O que eu quero? Eu quero ser feliz, então o que me faz feliz? Então eu vou fazer hoje o que me faz feliz. Eu acho que essa é a proposta que a gente traz aqui e eu acho que a sua história reflete muito disso, né? Então você passou por esse processo e você foi fazer aquilo que... E hoje em dia, no seu dia a dia, na sua rotina, você faz o que te faz bem, que te faz feliz, que te inspira. E você enxerga também, né, nas pessoas que você atende, um resultado aí que é transformador, que talvez no passado você não conseguia ver isso.
Uhum. Então, eu acho que é pensar no agora. O que eu posso fazer hoje pra ser mais feliz hoje, de acordo com a realidade que eu tenho hoje. Sim. Então, essa proposta de buscar a sua essência, buscar, né, aquilo que você ama, eu acho que isso também faz a diferença. Você sentiu, então, na sua história, esse foi o ponto-chave. E depois disso, conta pra mim como que foi agora o seu trabalho atual, você tá fazendo atendimento, como que é? Então, o que que aconteceu? Lá em 2016, Yara, eu lancei um blog que se chamava Essência do Bem. Acho que você lembra, talvez você lembre. Claro, lembro. Eu comecei, porque, só voltando um pouquinho para contextualizar, quando eu tinha 17 anos foi quando eu comecei a buscar esse autoconhecimento, porque eu percebia que eu era uma pessoa muito tímida, eu não tinha autoestima. Inclusive, para quem não sabe, a gente estudou junto no colégio. Sim. Então, acho que você lembra, né, Yara, que eu era muito tímida, eu era muito na minha. Sim, sim. Eu lembro que você era mais um pouco extrovertida, né? Não sei se você passou por essa fase da timidez também. Eu acho que na infância eu passei por isso também, por essa fase. E eu acho que a timidez está muito relacionada com uma insegurança de ter também baixa autoestima, talvez. Você me corrija se eu estiver errado. Acho que a timidez, ela vem disso, né? De você não trazer sua autenticidade, sua essência pro mundo, não trazer... Como que era pra você na época que você era tímida? O que fez você melhorar? Que você superar isso e ser autêntica? Porque é tão bonita a forma como você passa hoje o conteúdo. Então, como que você conseguiu acessar essa essência que é tão especial? Obrigada. Então, lá no colégio, quando eu era muito tímida, eu tinha muita vergonha, inclusive vergonha é você se vergar ao outro, sabe? Você não estar ali na sua essência, então você se vergar a opinião das outras pessoas, pegando a etimologia da palavra, né? Eu percebia que isso me travava muito, então eu não conseguia fazer amigos, eu não conseguia ser eu. Algo dentro de mim sentia, assim, que aquela não era a Noelle que eu nasci pra ser, sabe? Então, quando eu tinha 17 anos, que foi quando eu saí do colégio, eu falei, não, eu quero mudar, tem alguma coisa errada. Eu preciso descobrir o que eu tenho que fazer, né? E aí eu comecei a frequentar cursos, fazer terapia, ir em palestras. E através do autoconhecimento, eu comecei a descobrir quem era eu de verdade. Quais eram as minhas qualidades. Comecei a perceber que eu não precisava ficar me comparando com as outras pessoas. Que eu era incrível, assim como as outras pessoas são incríveis, sabe? E aí aí eu lembro que em 2016 eu lancei um blog, porque era tanta informação legal que eu queria compartilhar. Aí lancei esse blog chamado Essência do Bem, fazia vários posts e tava super animada. E aí o que começou a acontecer? As pessoas começaram a ler e fui chamada para dar palestras. E aí eu comecei a dar palestras e falei, opa, sabe quando acende uma luzinha? Porque até então eu não tinha pensado em trabalhar com isso, sabe? Era só um hobby mesmo e eu tava gostando bastante. E aí eu comecei a dar palestras, comecei a ver as pessoas me elogiando, falando, meu Deus, Noelle, muito legal isso que você fala, obrigada, você transformou a minha vida. Eu, como assim eu transformei a vida das pessoas com essa palavra, sabe? Eu comecei a gostar disso. E aí em 2017 eu lancei um livro de poesias motivacionais. E aí em 2019 eu saí do meu emprego antigo, pedi as contas e em 2020 comecei a trabalhar só com a terapia. Que aí foi quando eu fui pro digital. Fui ser empreendedora, abri minha empresa, comecei a fazer os atendimentos, a lançar os meus treinamentos online, os cursos e tal. E aí eu comecei a ver, caramba, agora eu tô seguindo a minha missão. Porque eu acredito, Yara, que todo mundo tem uma missão, sabe? Tem dons, talentos, e a gente só consegue ser feliz de verdade quando a gente tá dentro da nossa missão. E não é um talento só que a pessoa tem, são vários, sabe? A gente pode ter vários talentos, fazer várias coisas diferentes. E foi assim que eu me descobri, sabe? Nesse caminho de autoconhecimento mesmo. Ah, sim, nossa, incrível. E essa coragem também, né, de seguir aquilo que você ama, porque anteriormente a gente não via muito terapeutas. Hoje eu vejo que a gente tem uma variedade de terapeutas em diferentes segmentos, então tem assim, eu inclusive quero trazer aqui áreas específicas, tem várias formas de você se cuidar, você se tratar. Aliás, cada pessoa tem uma técnica que se identifica mais, então buscar, aliás, ter essa variedade é importante. Inclusive, você pode ser até um exemplo para pessoas que querem trabalhar na área, né? Então, de repente, a pessoa se identifica com essa área, mas fala, poxa, como que eu vou trazer pro meu trabalho isso que eu tanto amo? Então, como foi para você trazer esse projeto que você amava
trazer para o seu trabalho em 100% do seu tempo. Como que você fez para materializar isso? Para conseguir trabalhar unicamente com terapias, que é o que você ama? Sim. Então, no início, eu comecei com as palestras, que nem eu te disse, foi o blog, depois as palestras. Aí as pessoas foram me conhecendo, eu comecei a publicar conteúdos na internet. Depois comecei a fazer atendimentos gratuitos, né? Comecei a atender várias pessoas, assim, gratuitamente. E aí uma foi falando para outra, virou aquela rede, assim, né? As pessoas me indicando. Depois eu comecei a me sentir mais segura para cobrar, né? As pessoas. Sim. E ver que realmente, nossa, eu tenho potencial. Eu posso cobrar por isso que eu faço. Eu tô mudando as pessoas, eu tô ajudando vidas. Comecei a trabalhar também o meu merecimento, né? Então, aí já O entra... amor próprio também entra nisso, né? De você valorizar o seu trabalho, valorizar aquilo que você faz Com e cobrar por certeza. isso, porque é justo, né? Uma troca completamente justa. Sim, senão a gente se sente culpado. Se a gente não se valoriza, então o amor próprio é bem isso que você falou. O amor próprio traz essa autovalorização. Então, se você não se valoriza, você tem medo de vender o seu serviço, os seus produtos, né? Então, eu tive que trabalhar isso em mim também. Sim. E aí, eu me senti pronta para começar a cobrar as pessoas e... Com os resultados, isso foi me motivando cada vez mais, sabe? As pessoas tendo resultados e falando, Noelle, eu tô me sentindo muito bem, eu sou outra pessoa. E aí isso foi me dando ânimo para continuar. E aí foi quando eu decidi que, nossa, eu estou realmente pronta e vou trabalhar 100% com isso, sabe? E lógico, estudei e estudo muito, né? Eu acho que tudo que a gente vai fazer na vida, se a gente quer fazer bem feito, a gente precisa se dedicar, estudar bastante e ter uma visão a longo prazo. Porque o que eu vejo muito nas pessoas é essa ansiedade de que tem que acontecer para amanhã, mês que vem, no máximo daqui a 6 meses. E isso quebra toda a magia do processo, né? Então eu trabalhei isso em mim, essa questão da ansiedade, fui aos pouquinhos, né? Então não aconteceu de um ano para o outro. Você vê, eu comecei lá em 2016, a gente tá em 2022. Mas eu não parei no processo, sabe? Eu continuei porque eu acreditei em mim. Porque eu tava trabalhando essa questão do amor próprio, da autoconfiança. Então, se eu fosse dar, assim, um conselho para as pessoas que querem ser terapeutas, como você falou, sabe? Acredite em você, estude bastante e tenha uma mente a longo prazo. Uma mente empreendedora, né? Eu costumo dizer, porque o empreendedor, ele tem que ver a longo prazo. Sim. Se o empreendedor pensa que, vou abrir empresa e vai dar certo o mês que vem, daqui a 6 meses, vou estar faturando milhões. Não é assim. Então, é ter essa mente de longo prazo. Isso que acho que fez com que eu me mantivesse até hoje e esteja colhendo os frutos do que eu plantei, entende? Sim, e não só aprender, de repente, ali a sua área, mas, por exemplo, a parte de marketing, de vendas, que a gente tem um preconceito ali, poxa, vou vender, vou trabalhar com marketing, mas entender que não, que a partir do momento em que você entende o seu valor, você entende que também você tem que vender, que a venda, ela é algo positivo no sentido que você está levando o seu conhecimento, o seu conteúdo, e inclusive eu falo muito aqui sobre consumo, eu acho que é interessante, eu gosto muito de consumir cursos, consumir terapias naturais, e eu acho que a partir do momento em que você começa a consumir esse tipo de coisa, você está desenvolvendo um mercado. E também você que trabalha na área, a partir do momento em que você está criando isso, vendendo, fazendo aí os seus cursos, os seus projetos, você também está desenvolvendo essa área. Então a gente tem aí a questão do consumismo, pessoas gastando com coisas variadas que muitas vezes estão prejudicando a saúde, estão atrapalhando. E as terapias, muito pelo contrário, é um mercado muito, muito importante, interessante, que transforma vidas. Então você está movimentando esse mercado. Eu acho que é bom a gente enxergar também essa questão da venda como algo que não é negativo, e que muito pelo contrário, se você tá vendendo algo que vai transformar a vida da pessoa, é maravilhoso. Isso que você falou é muito legal, porque uma chave que eu tive que virar na minha mente, que fez toda a diferença, é que vender é algo muito maravilhoso. Eu não tinha essa consciência antes, quando eu não tinha amor próprio, tinha baixa autoestima, não confiava em mim, era muito difícil. Imagina, como que eu vou vender algo se eu não confio nem no que eu tô falando, nem, se eu não acredito nem no meu potencial? Então, além de trabalhar todo esse meu amor próprio, eu enxerguei a venda como algo muito positivo. Então, eu enxerguei que vender é você ajudar um maior número de pessoas. Então, como que eu vou ajudar as pessoas se, por exemplo, eu não vendo a minha terapia, eu não vendo os meus cursos, os meus produtos? E como que eu vou ajudar mais gente ainda se eu não prosperar?
Então, exato. tá tudo interligado, né? Total. E o que você cobra, você também acaba criando conteúdo gratuito para muitas outras pessoas. Então, aquele que às vezes pode, no momento não tem como pagar, ele vai poder acessar de forma gratuita porque você teve esse tempo e essa disponibilidade para criar conteúdo gratuito. Então, eu acho que a gente entender isso, porque às vezes tem aquele preconceito, poxa, espiritualidade, terapia, vai cobrar? Mas e tudo que a pessoa está produzindo de forma gratuita e que milhares de pessoas têm acesso todos os dias sem gastar nada. Então, eu acho que a gente tem que olhar nesse sentido também. Sim, né? sim. E todas as horas que a pessoa trabalhou, que a pessoa estudou, que a pessoa criou. Você mesma que é produtora de conteúdo também, a gente sabe, né? A gente sabe o trabalho que dá, porque às vezes quem tá de fora pensa assim, é só um post no Instagram, né? Sim, sim. Caramba, não é só um post no Instagram. Você parou ali primeiro pra ter a ideia, depois pra escrever, depois pra fazer o design, porque no começo a gente faz tudo sozinha, né, Yara? Ah, é. Não, e a gente faz várias coisas, várias funções ao mesmo tempo, independente do momento. A gente é tudo ali naquela empresa. Então, eu passei por isso ainda. Eu não tenho uma equipe grande, mas no começo eu fazia absolutamente tudo, entendeu? Hoje eu ainda consigo delegar algumas coisas, mas é bem essa visão que você falou. Então, poxa, eu tenho que me valorizar. E o tempo que eu gastei ali não é só um post no Instagram, é todo um trabalho mental. São os anos que a gente passou ali estudando para sair esse conteúdo hoje, né, dessa forma tão bonita que ajuda as pessoas. Sim. Não, então, você vê como que o amor próprio ele é abrangente, né? Em tantas áreas aí que a gente pode enxergar. E na sua vida, assim, de uma forma geral, você acha que o que trouxe pra você essa valorização maior? Foi tudo que você aprendeu ou foram os hábitos que você trouxe? Ou uma junção de tudo isso? Eu acho que é uma junção de tudo isso. E aí, vou até fazer o link com o último nível que eu não falei ainda, que eu falei que tem 4 níveis o amor próprio, né? O último nível é o nível espiritual. O nível espiritual é muito mais profundo, eu diria que o mais profundo de todos, que é quando você se conecta com a sua essência. E como que você atinge isso? Existem várias formas, tá, de você se conectar com a sua essência, mas eu gosto muito da meditação. E existem vários tipos de meditação. Tem a meditação prática, que eu apelidei dessa forma, porque são meditações simples e práticas para você fazer ali no dia a dia, como eu dei o exemplo de você simplesmente pausar e respirar, que não é aquela meditação que você precisa ficar ali um tempo, 10 minutos, não. São coisas mais práticas. Tem a meditação de relaxamento, que é você ouvir uma música, você ouvir uma meditação guiada ali só para você relaxar. E tem as meditações de reprogramação emocional e mental, que são as que eu me especializei. Então, agora fazendo um link que você falou, como que você chegou no que você é hoje com esse pensamento? Yara, eu fiz muita meditação de reprogramação mental e emocional. Ah, muito legal falar desse assunto. Eu acho que muita gente não sabe, não conhece, mas assim, né? Se você puder falar pra gente mais sobre essa questão do inconsciente, da repetição, de afirmações positivas, o quanto isso foi transformador pra você e o que ele faz ali no nosso inconsciente, qual que é a diferença que traz essas repetições? Tá. Então, para início de conversa, por que a gente tem todos esses traumas, essas crenças negativas? Isso vem lá da infância. Então, se eu perguntar para você, Yara, seus pais fizeram terapia? Não. E isso é a resposta de, 99% das pessoas. Os nossos pais não fizeram terapia, sabe? Pra educar a gente. E tá tudo bem. Não é pra gente ficar com raiva disso, não. Mas é só pra contextualizar que os nossos pais não tiveram ali, talvez, um maior equilíbrio emocional e mental pra ensinar essas coisas pra gente, sobre amor próprio, autoestima, dessa forma mais profunda, né? Então tá tudo bem. Só que aí, por não ter tido essa base lá na infância, né, a gente acaba que os nossos pais não tiveram, talvez ali uma autoestima bem solidificada, um amor próprio. Eles também vibravam ali na carência, na falta de confiança, sentimentos baixos ali. E a gente, como era uma esponjinha lá na infância, a gente acabou captando tudo isso, sabe? Então isso gerou traumas, crenças negativas, falta de merecimento, até a questão da falta de afeto. Nossa, gerou vários traumas dentro da gente. E esses traumas, eles vão lá pro nosso inconsciente, como se fosse ali o porão da nossa mente. Eles não somem dali, não tem como você apagar um trauma, mas tem como você substituir o trauma por uma nova situação positiva, criar uma nova memória positiva em cima daquele trauma. Aí você vai desmanchando esse trauma, entende? Ele passa a não ter mais aquela força que ele tinha antes.
E aí que entram as meditações de reprogramação mental e emocional. Por que que elas funcionam? Porque quando você faz uma meditação de reprogramação mental, você vai ouvir um áudio ali, que são os áudios que eu gravo nas meditações, e eu falo para a pessoa imaginar certas coisas, então através da nossa imaginação, a gente vai acessar um tipo de sentimento. Então eu vou criando toda uma cena para a pessoa imaginar ali na visualização e vai ativar sentimentos bons nela. Então, ativa o amor, ativa a fé, a gratidão, a autoconfiança, eu vou ativando várias emoções ali. E cada vez que a pessoa faz isso num nível que ela se emociona, ela tá substituindo aquele trauma lá do passado, você tá entendendo? Então, assim, o trauma, ele cria vários caminhos neurais no cérebro da pessoa e eles estão ali. Uma vez que você joga novas emoções, novas memórias, com uma emoção bem positiva, bem forte, você substitui aqueles traumas do passado. Você acha, então, que a pessoa tem que chegar nesse ápice da emoção, ou ela pode também ter esse hábito no dia a dia para trazer as afirmações positivas? Você acha que a emoção, então, ela é algo que vira essa chave? É importante que a pessoa tenha essa emoção? Ou ela pode ouvir todos os dias como um hábito no dia a dia? Ela pode até ouvir, vai fazer bem, vai trazer um relaxamento, mas se não tiver a emoção, não tem essa capacidade de substituir o trauma, de desmanchar o trauma. Porque a emoção que vai fazer, a emoção é o mais forte, é o que tem de mais poderoso, assim, para desmanchar o trauma, entende? Eu acho que as afirmações positivas são muito bacanas, são muito boas, a gente se conecta com um sentimento bom, mas não é só falar. A gente tem que sentir também, entendeu? Então, o que vai fazer a diferença é você falar, mas trazer a emoção naquele momento. Porque a própria física quântica já tem vários experimentos que comprovou que a nossa emoção é 5.000 vezes mais poderosa que o nosso pensamento. Então, é a emoção que vai realmente mudar a nossa vida, sabe? É a emoção. Por isso que eu foco tanto, assim, quando eu faço os atendimentos, os cursos, gente... a gente tem que reprogramar as nossas emoções. Começa no mental, mas a gente só acessa o emocional. Assim, deixa eu voltar aqui. A gente limpa o mental para poder acessar o emocional. Porque, por exemplo, se você tá muito ansioso, muito preocupado, pensando em coisas ruins, você não consegue acessar a sua emoção. Então, você faz uma limpeza aqui mental, relaxa, e depois você vai ouvir a meditação, por exemplo. Quando você está mais relaxado, mais calma, e você põe a meditação, ativa esses sentimentos mais profundos, e aí imagina você repetir isso várias vezes, Yara. Que foi o que eu fiz. Eu já faço as meditações há uns 4 anos, mais ou menos. E aí é bem interessante, porque eu comecei a gravar as meditações para mim mesma. Como eu já sabia sobre isso, estudei bastante, falei, calma aí, se é assim que funciona, eu vou fazer as meditações para minha própria vida. E aí eu comecei a gravar meditações específicas para as minhas áreas da vida. Comecei a ver que eu estava tendo mudanças em todos os aspectos, né? E aí eu falei, agora eu vou treinar com as pessoas, vou testar com as pessoas. E comecei a mandar, por exemplo, os áudios para os meus familiares, para os meus amigos. E eles começaram a gostar, começaram a pedir mais. Aí eu comecei a introduzir nas minhas terapias e nos meus cursos. Então hoje é a ferramenta principal do meu trabalho, são as meditações. Legal, você tem até um projeto novo, né, que são essas gravações, esses áudios, para que as pessoas tenham acesso. Como que funciona ele? Se chama Método Mente Tranquila, porque é justamente isso, é para a pessoa primeiro fazer toda ela vai identificar esses traumas que ela tem, que ela traz lá da infância, aí depois ela vai aplicar essas emoções boas, como perdão, gratidão, vai entender como ativar a felicidade, e também vai ressignificar os medos que ela tem. Então, dentro do método, eu vou fazendo todo esse passo a passo, para a pessoa identificar, né, quais são os medos que ela tem, para ela ir limpando a ansiedade dela. E aí eu tenho vários áudios, todas as minhas meditações lá dentro, que são justamente as que eu ouço, sabe? Então o que eu passo para as pessoas é o que eu faço na minha vida. Eu gosto disso, assim, de fazer, olha, gente, esse aqui funcionou para mim, então eu sei que vai funcionar para vocês também.
né? E aí ela, dentro do método, eu coloco tudo isso, todas as minhas meditações, entende? Que legal. Então, se a pessoa quiser encontrar o método, ela acessa as suas redes sociais, é Noelle. Como que a pessoa pode te encontrar lá no Instagram? No Instagram é @NoelleOlivier, Noelle com E no final. Noelle Olivier. E aí tem o site também, pra quem quiser acessar? É lá no link da bio, só a pessoa acessar que tá lá, no link da bio. Legal, muito bom. Sim. Muito bom. Não, eu achei incrível essa questão que você falou do sentimento, e não pra pessoa acessar, ela precisa ter acessar esse sentimento. Então, quando ela vai com seus áudios, ela também tem que buscar se concentrar pra poder acessar esse sentimento. Acho que isso é algo importante, assim, pra que faça a diferença, pra que vire essa chavinha, então. Sim, ótima pergunta. Então, por exemplo, a pessoa trabalhou lá às 8 horas, ela chegou em casa, ela tá cansada, e aí ela simplesmente vai sentar e ouvir o áudio. Não vai funcionar, porque ela não vai conseguir se concentrar. Mesma coisa, se eu chegar em casa, eu mesma, que já tenho o hábito, se eu chegar e tiver estressada, tiver feito várias coisas assim no meu dia, e aí eu chego e sento pra ouvir a meditação, eu não vou conseguir me concentrar. Antes eu tenho que fazer uma preparação de pelo menos uns 20 minutinhos. Ai, não, que preparação é essa? É difícil? Não, é simplesmente você, por exemplo, deixar o celular de lado, vai ouvir uma musiquinha calma, vai pensar em coisas boas, senta, respira um pouquinho, não fica assistindo notícias ruins, deixa sua mente tranquila, é isso. Deixa sua mente leve, aí depois você põe a meditação, vai funcionar muito bem. E principalmente se você fizer à noite, antes de dormir. Porque os últimos momentos antes de dormir vão definir como vai ser o nosso sono. Então, eu costumo fazer antes de dormir. As meditações, elas têm um maior impacto. E no outro dia eu acordo até melhor, porque eu sonhei melhor, tive acessos melhores na noite, sabe? Então, eu costumo fazer antes de dormir. Funciona muito bem. Entendi. E aí a pessoa também, por exemplo, se ela não tem acesso a esse tipo de meditação, ela pode... Tem algum outro lugar que a pessoa encontre áudio, de forma que a pessoa consegue fazer todos os dias? Praticar todos os dias? Ó, se ela for no meu Instagram, tem várias lives. Em todas as lives, no final, eu fiz as meditações. Então, ela pode assistir as lives que já tem ali um baita de um conteúdo. E no final, sempre tem ali uma meditação. Tem também os meus outros conteúdos no YouTube. Eu tenho algumas meditações no YouTube também, entendeu? Então, e lógico, ela encontra, né, vários áudios no YouTube. É porque esses de reprogramação eu não encontro muito aberto, assim, no YouTube, né? Mas ela encontra, se ela procurar meditação de reprogramação. Não como os meus, porque eu acho que todo mundo é único, né? Então eu faço meu trabalho único, mas ela encontra assim na internet, tá? E aí você indica antes de dormir, então, pra fazer essa reprogramação. Acho que durante o sono também consegue fazer de uma forma mais profunda, assim. Se você fizer antes de dormir, aquela informação vai ficar mais forte no seu inconsciente. Naquele momento que você tá quase pegando no sono, sabe? As últimas informações que a gente ouve antes de dormir vão definir se o nosso sono vai ser de qualidade ou não. Então, mesmo que a pessoa não ouça uma meditação, se ela fizer um relaxamento antes de dormir, o sono dela vai ser melhor. E aí, consequentemente, o dia dela vai ser melhor também. Sabe quando você acorda e parece que você não dormiu quando você acorda cansado? Já aconteceu com você? Ah, sim. Não, com certeza. Quando você não tem uma boa noite de sono, o dia não rende, nada rende, você se torna improdutiva, é péssimo. Sim, aí é só você lembrar como que foi a sua noite anterior. E aí você vai lembrar que, provavelmente você não descansou, não fez esse relaxamento, ou ficou ouvindo alguma notícia ruim, ficou preocupada, sabe? Então, por isso que é importante ter esse relaxamento antes de dormir. E se puder fazer a meditação, melhor ainda. Ah, legal. Então, se a gente puder fazer aí uma checklist das coisas que as pessoas podem praticar no dia a dia para desenvolver esse amor próprio. Aí a gente poderia trazer, então, a meditação, né? Esse momento de silêncio. Inclusive, eu acho que existem também outras formas de você silenciar, né? Eu acho que no dia a dia você pode buscar momentos de relaxamento em que você vai silenciar também a mente. Por exemplo, eu gosto de, durante o dia, tomar sol, estar em contato com a natureza, ter aqueles momentos ali pra silenciar a mente, que eu acho que esse é o ponto, né? De você limpar a mente pra poder ouvir a sua essência, se conectar à sua essência. Então, a gente traria os primeiros hábitos, né? Pra você limpar a mente, pra você relaxar. Você falou também da reprogramação mental, né? Desses áudios. Quais outros hábitos você acha que a gente pode fazer aí pra começar hoje a desenvolver esse amor próprio? Então vamos fazer um resuminho pra ficar bem prático, assim, né? Vamos pegar os níveis que eu falei e aí eu vou falando algumas dicas práticas ali em cada um. Então, o primeiro nível, que é o nível físico, pra pessoa desenvolver o amor próprio.
exercício físico, cuidar da alimentação e cuidar do sono também, fazer essa preparação antes de dormir. No nível mental, é a questão de você observar os seus pensamentos e não consumir muita informação, sabe? Tentar fazer um detox ali de rede social sempre que conseguir, consumir menos informação e observar ali se você está consumindo notícias ruins, de tragédia, vai tirando isso, tá? No nível emocional, é você se dedicar ao seu autoconhecimento. Aí você pode, por exemplo, fazer terapia, ou ler livros que falam sobre isso, assistir vídeos, né? Ou fazer cursos sobre autoconhecimento. Uhum. E no nível espiritual, é você fazer meditação, porque a meditação é a forma mais fácil e rápida para você acessar a sua essência e ter esses sentimentos mais puros. Tá, e para a pessoa que tem dificuldade, porque a maioria das pessoas falam, tenho dificuldade em meditar, não consigo parar, quais hábitos elas podem começar fazendo para facilitar aí esse processo? Legal essa pergunta. Para a pessoa que fala assim, eu tenho uma mente muito acelerada, eu não consigo meditar, né? Aí que entram o que eu chamo de meditações práticas, que é aquela meditação que você não vai ouvir um áudio necessariamente, mas você pode, por exemplo, fazer uma respiração. Então, para ali um minutinho só para respirar, prestar atenção no ar entrando pela sua narina, saindo pela boca, sabe? Fazer essa pausa. Ou ouvir uma música relaxante. Sabe aquelas músicas instrumentais que você joga ali no YouTube? Música de relaxamento. Ou música clássica. Essas musiquinhas que trazem ali um maior conforto, sabe? Você estar mais presente, treinar essa sua presença no dia a dia, no momento que você vai, por exemplo, tomar banho, tenta focar ali no banho, ou no momento que você vai se alimentar, tenta focar na comida, em sentir o gosto da comida, focar no momento presente. Depois, quando você for percebendo que já tá mais calmo, que a sua mente tá conseguindo, né, entrar nessa maior tranquilidade, tenta introduzir aos poucos as meditações curtas, meditações de 5 minutinhos, 6 minutinhos, tem lá no meu YouTube, inclusive. E aí depois você vai aumentando, entendeu? Mas começa pelas respirações, pelas musiquinhas, pelas pausas. Muito bom. Bom, você falou essa questão do autoconhecimento. A gente tem até o material aqui, que é o Planner e o Diário da Prosperidade. Os dois, eles são ali um pacote para você praticar o autoconhecimento. Então, eles têm ali perguntas estratégicas para a pessoa responder e ir investigando, se conhecendo. Já comentei aqui no episódio anterior. É uma das técnicas, é óbvio que existem várias técnicas, e aí a pessoa pode praticar o autoconhecimento também escrevendo. Então, eu acho que a escrita também é uma ótima forma de praticar esse autoconhecimento, se conhecer melhor, se entender melhor. E a partir do momento em que você se entende melhor, se conhece, você entende o que você gosta, o que você não gosta, e você passa também a admirar a sua essência, admirar a sua personalidade, porque muita gente fica só na aparência. Eu tenho baixa autoestima porque eu não me acho bonita ou bonito o suficiente. Então, a pessoa está sempre focada naquela parte exterior e esquece de observar a personalidade, quem ela é, a autenticidade dela. Então, a partir do momento que você entende quais são suas habilidades, seus talentos, quem você é, até mesmo o seu lado bom ou ruim, você aceita, né, também as suas sombras e acolhe e tá tudo certo. Então, a partir do momento que você se conhece, você valoriza também a essência e a personalidade. E eu acho que talvez isso possa faltar nas pessoas que só olham pro exterior. E aí, a gente tem aí pessoas fazendo plásticas o tempo inteiro, buscando todo o tempo mudar ali no exterior algo que ela precisaria olhar no seu interior. Então, para quem tem essa dificuldade de se amar, de se gostar, uma dica final aí para quem tá com essa dificuldade de se amar do jeito que é. Sim, legal. É isso mesmo que você falou. Tudo que a pessoa busca fora de uma forma, assim, até doentia às vezes, é porque ela ainda não encontrou dentro. O buraco que ela vai preencher é sempre o buraco interior, não tem como. Então, ela tem que olhar para dentro, ela tem que colocar mais energia, mais tempo, investir mais nela mesma. Aí sim ela consegue mudar a vida dela em todos os setores. Muito bom. Adorei o bate-papo de hoje, uma pena que já tá acabando, mas aí eu posso te convidar mais vezes, você volta depois. Claro! Mas assim, tem muito assunto legal pra gente falar, mas eu acredito que esse assim é uma base, né, pra que a gente tenha uma vida melhor. Acho que é desenvolver esse amor próprio, essa autoestima, pra que a gente possa também amar de uma forma mais saudável, equilibrada, né, ter bons relacionamentos, seja na família, seja amigos, né, relacionamentos amorosos. Eu acho que acredito que seja uma base importante.
Com certeza. E aí, pra quem quiser te achar, lá no Instagram, Noelle Olivier, é Noelle, né? É Noelle Olivier, tudo junto. Tá, então aí pode procurar lá. Tem esse material que é incrível, né? Essas meditações, pra quem quiser entender. Tem o seu sim. canal do YouTube tem muito conteúdo também legal, né? De valor ali. Sim, é Noelle Olivier também, lá no YouTube. Mas aí o seu Insta, né? Que é o que você costuma publicar sempre. A No pessoa Insta pode te eu tô com encontrar mais ali. frequência. Ah, então tá bom. É isso, Não. Obrigada por ter participado hoje. Fiquei muito feliz da sua presença. E a gente se vê num próximo aí. Com um próximo certeza. tema. Eu que agradeço o convite, Yara. Foi muito bom o bate-papo. E se me sim. convidar, eu venho sim, com certeza. Ai, por favor. Então é isso. Vamos dar tchau pra essa câmera aqui? Vamos. Gente, um beijo pra vocês. Vamos praticar mais o amor próprio, desenvolver mais o amor próprio. E até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.